Vamos continuar com a análise muito superficial do Livro dos Espíritos. Vamos entrar, estamos no capítulo 2, parte 6, e vamos entrar no item Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. A questão 291 que Kardec colocou à espiritualidade é esta. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E os espíritos responderam: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Ora, perante isto nós podemos concluir daqui que o principal sentimento que une almas é o quê? É o amor. Sabemos que temos dois tipos de famílias. Temos a família material, que é a consanguínea, que é enquanto estamos aqui encarnados no mundo terra, e temos a família espiritual, que é formada por aqueles espíritos que nas diversas reencarnações vêm convivendo juntos e, à medida que há este convívio, vamos estreitando laços, principalmente através do amor. É pelo menos este o grande objetivo. Para se formar uma família espiritual, é óbvio que muitos de nós nos unimos a outros por sentimentos menos bons, porque nem todos ainda somos espíritos puros nem espíritos perfeitos. Ainda há espíritos menos bons, que são chamados espíritos imperfeitos, e então temos que nos juntar com os que nós estamos afim. Ora, eu ainda gosto de roubar, então vou-me juntar a quem gosta de roubar, não me vou juntar a quem já é capaz, a um polícia, por exemplo, que anda à caça dos ladrões, não, então vou-me juntar aos outros. Portanto, a afinidade é o que nos une. Sentimentos menos bons, tais como o ódio, a vingança, portanto, uma pessoa faz mal, não, tu fizeste, então agora vais ter que... Com ferro morres, com ferro te matarei. Portanto, tem que ser assim, é a chamada lei de talião. O que é errado. Mas tudo isto deve ser trabalhado no aprimoramento de cada um de nós para que possamos transformar todo o sentimento negativo em sentimento sublime. E este sentimento sublime é o sentimento do amor. Assim como Jesus nos ensinou, e isto faz, segundo Allan Kardec, através da caridade. Praticando-a, vamos aprender a amar. Os laços que nos unem aqui continuam a unir-nos no mundo espiritual. Sabemos que reencarnamos e havendo outros interesses que ligam as pessoas, apenas porque querem tirar algum benefício. No mundo espiritual, isto não acontece. Só as afinidades, através do amor, são capazes de sustentar uma união entre duas almas. Na questão 292, que Kardec colocou à espiritualidade, é uma questão muito curta. Alimentam ódio entre si os espíritos? E a espiritualidade respondeu-lhe: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Ora, aqui o que é que podemos tirar? Sabemos que a criação divina caminha pelos elos do amor. Daqui não há dúvida nenhuma. Tudo é criação e toda a criação nos reinos está em evolução, em constante evolução. Em relação aos seres racionais, nós, que estamos no reino nominal, nós evoluímos pelo exercício que é um dom sagrado que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio. Nós temos a nossa escolha. E depois temos sempre aquele caminho em V. Ou vamos para um lado ou vamos para o outro. A escolha é nossa. Ninguém nos obriga a ir para lado nenhum. E então, lá está. Isso é o tal dom que Deus nos dá, além do dom de esquecimento, que é o dom do livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que queremos fazer. É por isso que há já espíritos, aqui na Terra já há espíritos já de uma elevada craveira, enquanto outros ainda não, porque optaram por outro caminho e os outros, os menos bons, optaram pelo outro caminho, mas todos chegaremos a espíritos
puros, a espíritos crísticos como Jesus. Agora, quanto tempo? Só nós é que sabemos, conforme queiramos caminhar. Permite-nos escolher os frutos das sementes, boas ou más, que nós semeamos. Portanto, o que nós semeamos aqui hoje, se não colhermos ainda nesta reencarnação, na próxima vamos colher de certeza. Não tenhamos a menor dúvida. O que semeamos, colheremos. Alguns espíritos escolhem o ódio para as suas relações, independentemente de estarem reencarnados ou desencarnados. Se encarnados tivermos sentimento de ódio, não é por desencarnar que desaparece logo esse sentimento, de um momento para o outro. Não temos dúvida que na nossa evolução vamos aprender a lei do amor. Isso também é, se não for através da lei do amor, vamos evoluir através da dor. Mas vamos evoluir sempre. E pronto, nós sabemos que, enquanto espíritos, temos uma certeza. Para o que já alcançarmos, nunca o vamos perder. Nunca vamos regredir. Podemos estagnar 1, 2, 3, 4 reencarnações, mas depois estamos sempre sujeitos à lei da evolução. E será pelo sofrimento que iremos evoluir. Jesus, que no rebanho de meu Pai nenhuma ovelha se perderá. Isto diz-nos Jesus. O esforço para a transferência moral é necessário para os encarnados, mas também para os desencarnados. Mas só está neste esforço diário quem já se consciencializou da importância da lei do amor. Na questão 293, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? E a resposta dos espíritos: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votava mutuamente e puéril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. E Allan Kardec dá-nos este esclarecimento. Sucede uma situação destas entre dois alunos de colégios, que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade das suas dissensões infantis e deixam-se de mal-querer. Ora, a resposta mostra-nos que os espíritos que já conseguiram libertar-se do motivo que alimentou o ódio e o ressentimento entre eles enquanto encarnados. Imediatamente após o desencarne, o ódio ainda vai existir. Acontece que na erraticidade é o estado onde nós estamos, ou seja, no mundo espiritual, à espera de voltarmos outra vez cá abaixo, à Terra, numa nova reencarnação. Os espíritos vão crescer, vão aprender justamente para conquistarem mais um degrau na sua escada evolutiva, conquistando a compreensão, o perdão de necessidade da prática da lei do amor. Assim o ódio é vencido. Só os espíritos é que ainda alimentam os espíritos impuros, imperfeitos, é que alimentam o ódio e a vingança, mas isto é apenas num estado temporário. No final, o amor prevalecerá sempre. Vamos à questão 294, que é a última da análise, e depois vamos ver o que é que Miramês, em relação a estas 4 questõezinhas, também nos esclarece. A questão 294 que Allan Kardec colocou é esta: a lembrança dos atos maus que 2 homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? A resposta é muito simples. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Ora, quando encarnadas 2 pessoas que se ofendem, que se agridem, o normal é haver um afastamento natural entre elas. Sabemos que cada uma, no seu sossego, acaba por alimentar a mágoa daquilo. O que acontece? Isto fica marcado na pessoa até ela se libertar.
Por isso, Allan Kardec dá-nos como lema doutrinário que fora da caridade não há salvação. E este princípio, fora da caridade não há salvação, é vigente nos dois mundos, no mundo espiritual e aqui no mundo terreno. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentimento da palavra caridade, como a entendia Jesus? Esta é a questão, e os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olhem esta resposta. Nós podemos, perante esta resposta, concluir que a caridade é formada por um tripé: benevolência, indulgência e perdão. Na situação em causa está o perdão e vemos que a mágoa maltrata aquele que não sabe perdoar. A mágoa que guardamos em nós vai destilando no corpo físico. Aquele sentimento negativo, o ressentimento, pode inclusive levar-nos a algumas doenças que são oriundas do sentimento de não perdão. Nós sabemos também uma coisa, nós temos uma situação que é, sabemos por vezes a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Se nós quisermos sofrer, sofremos. Se não quisermos, não sofremos e é uma questão de resignarmos à dor que nós temos. Portanto, o sentimento de não perdão abre a mágoa nos nossos corações. Muitos falam que perdoar é esquecer, mas se virmos a mente espiritual, ela registra intelivelmente tudo. É impossível esquecer. O perdão não é fruto do esquecimento, isto segundo Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo. No livro Amor Imbatível Amor, o perdão é fruto da compreensão, porque já que vivemos no mundo de provas e expiações, já que na Terra habitam espíritos imperfeitos, que estão a trabalhar na busca da perfeição, é natural que mais dia menos dia os espíritos errem, entrem em equívocos, porque não são perfeitos e nesta situação acabam por magoar quem? Não quem está longe, mas aqueles que com eles convivem, que lhes estão próximos. Então, se é natural que um dia vou errar, é que ao errar eu vou levar a dor, o sofrimento para o meu irmão. Devo compreender assim que o erro do outro que nos ofende é fruto da ignorância e é fruto da necessidade de procurar o seu aperfeiçoamento e que essa necessidade, a nós também a temos, torna-se mais fácil de compreender a ofensa e, em compreendendo-a, torna-se mais fácil perdoar. Que não guardar aquela mágoa, não devemos perdoar pelo outro, mas por nós mesmos. Porque é a mágoa que magoa. E assim aprendemos a amar-nos uns aos outros. Agora vamos ver o que é que Miramês nos diz em relação, só uns tópicozinhos em relação a algumas questões. Ora, na questão 291 ele diz assim que existem duas forças atuando entre os espíritos, uma que reúne os grupos por sintonia de aptidões e outra mais forte, que são os laços entre duas almas por coerência de sentimentos. Também nos diz que as afeições particulares que na Terra se vê são o começo, o adestramento da luz interior, procurando, com o progresso, avolumar-se para que a universalidade seja a realidade dos espíritos. O homem do futuro, e pedimos ao Senhor que esse futuro não demore, vai presenciar por aparelhos sensíveis como atua no organismo do ser que ama, com interesse apenas a amar os efeitos malignos do ódio, da inveja e do ciúme. E nós ainda acrescentamos, Deus é muito mais que o amor, pois essa virtude foi criada por Ele. Deus é a totalidade de todas as essências da vida que conhecemos e das que desconhecemos, os sábios da espiritualidade. Isto foi tudo resumido mais ou menos ali no que eu falei. Na questão 292, Miramês nos diz isto, que existe ódio entre os espíritos, sim, mas somente entre os espíritos inferiores, que ainda alimentam as paixões que correspondem ao egoísmo. Foi por isso que Jesus desceu à Terra, por bondade de Deus, para trazer a mensagem do amor.
no sentido de libertá-los dessa escravidão. Já lá vão 2018 anos e nós ainda não aprendemos nada com o exemplo que Jesus veio trazer à Terra. Nesse ambiente é que deixa de existir a solidariedade que fortalece a verdadeira fraternidade entre os povos. Já dissemos muitas vezes, e a repetição é consciente, que quando as nações adotarem o Evangelho de Jesus como carta magna para as suas orientações, passando a viver a paz com o trabalho, a caridade como dever e o amor como norma de vida, estarão plantando no mundo as sementes da felicidade de todos os povos. E assim, de certeza que a Terra rapidamente salta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Somente entre os espíritos impuros há ódio, por desconhecerem a lei do amor, mas para tanto existem multidões de almas preparadas para que esse amor se estenda pelo reino humano. O culto do Evangelho no lar, sob a inspiração do Espiritismo, é capaz de levar à compreensão à família. E quando as famílias entenderem esse tesouro, a sociedade passará a reformar seus sentimentos e a terra tornar-se-á num paraíso. O amor isola o ódio e dá crescimento à presença de Deus e de Cristo no coração. Relativamente à questão 293, Miramês nos diz que os espíritos inferiores conservam todos os ressentimentos gerados quando na Terra, ao retornarem ao mundo espiritual, levam para lá todas as suas inferioridades, desde quando não se purificam. Conforme o grau de ignorância do espírito, o ódio que nasceu na Terra entre duas criaturas ou mais aumenta com o espírito livre, e se não encontrarem os antagonistas, saem à procura deles para desforras e perseguições, como os espíritos impuros ainda são vingativos. Atenção! O ressentimento e o ódio prevalecem na Terra e é o que faz as criaturas sofrerem. É necessário mudarmos de vida, seguirmos os conselhos do Divino Mestre para amarmos os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos perseguirem e caluniarem. Amparemos a nós mesmos pela força do perdão e amemos em todas as direções que a vida nos pedir para andar. Deus ficará mais presente nos centros dos nossos sentimentos, dirigindo-se em direção à paz verdadeira. Indaguemos a nós mesmos se temos algum ressentimento no fundo da consciência. Pesquisemos a nossa própria vida e corrijamos o que não entra em sintonia com o amor. Reformemos a nossa vida na vida de Cristo e façamos com que Ele, o Mestre dos Mestres, se saliente em nosso coração e brilhe na nossa inteligência como o único Senhor capaz de nos oferecer os melhores conselhos. E relativamente à última questão, Miramês nos diz que duas pessoas, ao se encontrarem encarnadas ou desencarnadas, podem gerar antipatia entre si, de modo que o ódio avança em seus sentimentos, dando aso à guerra de pensamentos e, por vezes, até brigas que podem envolver os familiares e amigos a eles allegados. Isso, às vezes, não passa de lembranças do passado, quando o subconsciente entrega ao consciente aquilo que trazia guardado, motivado por intrigas que a vigilância esqueceu de rechaçar por falta de educação cristã. Mas o melhor é torná-los amigos pelos meios que ensina a doutrina espírita. Revivendo Jesus, afastar do inimigo não significa libertar-se dele. Se por acaso o ambiente não for favorável à reatação da amizade, oremos por ele, ou por eles, que Deus sabe como nos aproximar no devido tempo, em correspondência com os nossos esforços pelos canais do perdão e da caridade. Devemos desfazer todas as lembranças incompatíveis com o bem comum e alimentar as recordações de amor e de amizade, porque essas últimas são segurança da paz e sustentação do amor. Jesus é a unidade, Ele é o pastor de todo o rebanho e não deseja que ele se divida por simples egoísmo. A missão do Evangelho é tornar todas as criaturas unidas sob o signo do amor. Lembremos-nos do amor e que ele se faça acompanhado da caridade. Lembremos-nos do perdão, que sempre vem acompanhado de alegria. Lembremos-nos da fraternidade, que traz a harmonia ao coração. E não devemos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Pela vossa atenção, muito obrigado.